Capítulo 5. Narada apresenta instruções sobre o Srimad Bhagavatam a Vyasadeva. Sutta Goswami disse: Assim, ó sábio entre os deuses, Narada, confortavelmente sentado e aparentemente sorrindo, dirigiu-se ao Rishi entre os Brahmanas, Veda Vyasa. Dirigindo-se a Vyasadeva, o filho de Parashara, Narada perguntou: Acaso está satisfeito por identificar o corpo ou a mente como objetos de autorrealização? Tuas perguntas foram completas e teus estudos também foram bem executados, e não há dúvida de que preparaste uma grande e maravilhosa obra, o Mahabharata, que é repleto de todos os tipos de episódios védicos elaboradamente explicados. Delineaste por completo o tema do Brahman pessoal, bem como o conhecimento decorrente. Como podes estar descontente a despeito de tudo isso, pensando que deixaste algo pendente, meu caro Prabhu? Shri Vyasadeva disse: Tudo o que disseste sobre mim está perfeitamente correto. Após de tudo, não estou tranquilo. Pergunto-te, portanto, sobre a causa fundamental da minha insatisfação, visto que és um homem de conhecimento ilimitado, já que foste gerado daquele Brahma, que é autógeno, sem pai nem mãe mundanos. Meu Senhor, todos os mistérios te são conhecidos, porque adoras o Criador e Destruidor do mundo material e o mantenedor do mundo espiritual, a original personalidade de Deus, que é transcendental aos três modos da natureza material. Assim como o Sol, Vossa Excelência pode viajar por todas as partes dos três mundos, e assim como o ar, podes penetrar no interior de todos. Desse modo, és como a super-alma onipenetrante. Por favor, descobre, portanto, a deficiência que há em mim, apesar de eu estar absorto na transcendência, sob votos e regulações disciplinares. Shri Narada disse: Na realidade, não difundiste as sublimes e imaculadas glórias da Suprema Personalidade de Deus. Aquela filosofia que não satisfaz os sentidos transcendentais do Senhor é considerada inútil. Embora, grande sábio, tenhas descritos amplamente os 4 princípios que começam com as execuções religiosas, não descreveste as glórias da personalidade suprema, Vasudeva. Aquelas palavras que não descrevem as glórias do Senhor, que por si só podem santificar a atmosfera de todo o universo, são consideradas pelas pessoas santas como se fosse um local de peregrinação para corvos, uma vez que as pessoas todas perfeitas são habitantes da morada transcendental. Elas não obtêm nenhum prazer ali. Por outro lado, a literatura repleta de descrições das glórias transcendentais, do nome, da fama, das formas, dos passatempos e dos demais atributos do ilimitado Senhor Supremo, é uma criação diferente, plena de palavras transcendentais, destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização desorientada deste mundo. Tais literaturas transcendentais, mesmo se compostas imperfeitamente, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados, que são inteiramente honestos. O conhecimento da autorrealização, embora livre de toda afinidade material, não parece bom, caso desprovido de uma concepção do infalível Deus. Qual é então a utilidade das ações fruitivas, que são naturalmente dolorosas desde o início e transitórias por natureza, se elas não são empregadas no serviço devocional ao Senhor? Ó Vyasadeva, tua visão é completamente perfeita, tua boa fama é imaculada, estás firme no voto e situado em veracidade, e assim podes, em êxtase, pensar nos passatempos do Senhor, para que as pessoas em geral se libertem de todo o cativeiro material.
Qualquer coisa que desejes descrever discrepante em algum ponto de vista do Senhor simplesmente produz reações em diferentes formas, nomes e resultados para agitar a mente, assim como o vento agita um barco que não tem ancoradouro. As pessoas em geral possuem uma inclinação natural para o desfrute, e tu as estimulaste neste sentido, em nome da religião. Isso é realmente condenado e bastante desarrazoado. Por serem orientadas sob tuas instruções, elas aceitarão tais atividades em nome da religião e dificilmente se importarão com as proibições. O Senhor Supremo é ilimitado. Somente uma personalidade muito competente, retirada das atividades da felicidade material, merece entender este conhecimento de valores espirituais. Portanto, aqueles que não estão assim bem situados, devido ao apego material, devem ser introduzidos por Vossa Excelência ao caminho da compreensão transcendental, através das descrições das atividades transcendentais do Senhor Supremo. Uma pessoa que abandona suas atividades materiais para ocupar-se no serviço devocional ao Senhor pode às vezes cair, enquanto está num estágio imaturo, mas não há perigo de que seja mal sucedida. Por outro lado, um não devoto, mesmo que se dedique plenamente a seus deveres ocupacionais, não ganha nada. As pessoas de fato inteligentes e de inclinação filosófica devem esforçar-se apenas por esta significativa finalidade, a qual não é obtenível, mesmo que se vagueie desde o planeta mais elevado, Brahmaloka, até o planeta mais baixo, Patala. Quanto à felicidade obtida do gozo dos sentidos, ela pode ser obtida automaticamente no decorrer do tempo. Assim como no decorrer do tempo, obtemos misérias, apesar de não as desejarmos. Meu caro Vyasa, embora um devoto do Senhor Krishna às vezes caia de uma forma ou de outra, ele certamente não fica sujeito à existência material como os outros, os trabalhadores frutivos e os demais. Porque uma pessoa que tem uma vez saboreado o gosto dos pés de lótus do Senhor, não pode fazer nada além de se lembrar repetidamente desse êxtase. O próprio Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é este cosmo e ainda assim está à parte dele. Esta manifestação cósmica emana unicamente dele. Nele repousa e nele entra após a aniquilação. Vossa Excelência sabe tudo sobre isso. Eu apresentei apenas uma sinopse. Vossa Excelência tem visão perfeita. Tu mesmo é capaz de conhecer a superalma, a personalidade de Deus, porque está presente como a porção plenária do Senhor. Embora sejas não nascido, apareceste nesta terra para o bem-estar de todas as pessoas. Por favor, descreva, portanto, os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, o mais vividamente possível. Os círculos eruditos concluíram positivamente que o propósito infalível do avanço de conhecimento, a saber, austeridades, estudo dos Vedas, sacrifício, canto de hinos e caridade, culmina nas descrições transcendentais do Senhor, que é definido em poemas seletos. Ó Muni, no milênio passado, nasci como filho de certa criada, que se dedicara ao serviço de Brahmanas, que seguiam os princípios do Vedanta. Enquanto viviam juntos, durante os 4 meses da estação das chuvas, ocupei-me em serviço pessoal. Embora fossem imparciais por natureza, aqueles seguidores do Vedanta abençoaram-me com sua misericórdia sem causa. Quanto a mim, eu era autocontrolado e não tinha apego a brincadeiras, muito embora fosse um menino. Além disso, eu não era travesso
e não falava mais que o necessário. Apenas uma vez, com sua permissão, eu comi os restos de seus alimentos, e por fazê-lo, todos os meus pecados foram erradicados de imediato. Estando assim ocupado, tornei-me puro de coração, e naquele momento a própria natureza dos transcendentalistas se fez atrativa para mim. Ó Vyasadeva, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, pude ouvi-los descrever as atrativas atividades do Senhor Krishna. E assim, ouvindo com atenção, meu gosto por ouvir sobre a personalidade de Deus aumentava a cada passo. Ó grande sábio, assim que adquiri gosto pela personalidade de Deus, minha atenção em ouvir sobre o Senhor fez-se inabalável. E conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas pela minha ignorância que eu havia aceitado as coberturas grosseiras e sutil, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Assim, durante 2 estações, as estações das chuvas e o outono, tive a oportunidade de ouvir esses sábios magnânimos cantarem constantemente as inadulteradas glórias do Senhor Hari. Quando o fluxo do meu serviço devocional começou, as coberturas dos modos da paixão e ignorância se dissiparam. Eu estava muito apegado àqueles sábios. Eu tinha um comportamento gentil e todos os meus pecados foram erradicados nos serviços a ele. Dentro de meu coração, eu tinha firme fé neles. Eu subjuguei os sentidos e os seguia estritamente com o corpo e a mente. Como estavam de partida, esses Bhaktis Vedantas, que são muito bondosos com as almas deploráveis, instruíram-me sobre o assunto mais confidencial, que é ensinado pela própria personalidade de Deus. Através deste conhecimento confidencial, pude entender claramente a influência da energia do Senhor Shri Krishna, o Criador, mantenedor e aniquilador de tudo. Conhecendo isso, pode-se voltar a ele e encontrá-lo em pessoa. Ó Brahmana Vyasadeva, os eruditos decidiram que a melhor medida remediadora para eliminar todos os problemas e misérias é dedicar nossas atividades ao serviço do Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Shri Krishna. Ó boa alma, não poderia algo, aplicando terapeuticamente, curar uma doença causada por aquela mesmíssima coisa? Assim como todas as atividades dos homens são dedicadas ao serviço ao Senhor, essas mesmas atividades que causavam seu perpétuo cativeiro tornam-se o destruidor da árvore do trabalho. Qualquer trabalho que se faça aqui nesta vida para a satisfação da missão do Senhor chama-se Bhakti Yoga, ou transcendental serviço amoroso ao Senhor. E aquilo que se chama conhecimento torna-se um fator concomitante. Enquanto uma pessoa executa deveres de acordo com a ordem de Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, ela constantemente se lembra dele, de seus nomes e de suas qualidades. Cantemos todas as glórias de Vasudeva, juntamente com suas expansões plenárias, Pradyumna, Aniruddha e Sankarsana. Assim, o verdadeiro vidente é aquele que adora, sob a forma da representação sonora transcendental, a suprema personalidade de Deus, Vishnu, que não tem forma material. Assim, ó Brahmana, o Supremo Senhor Krishna, dotou-me primeiramente do conhecimento transcendental do Senhor, como inculcado nas partes confidenciais dos Vedas, após o que me dotou de opulências espirituais, e então de seu íntimo serviço amoroso. Então, por favor, descreve as atividades do Senhor Todo-Poderoso que aprendeste por teu vasto conhecimento dos Vedas, pois isso satisfará os anseios de grandes homens eruditos
e ao mesmo tempo mitigará as misérias da massa de pessoas comuns que estão sempre padecendo de dores materiais. Na verdade, não há outro modo de escapar de tais misérias. Capítulo 6. Diálogo entre Narada e Vyasadeva. Suta disse: ó Brahmanas, tendo assim ouvido tudo sobre o nascimento e as atividades de Sri Narada, Vyasadeva, a encarnação de Deus e filho de Satyavati, indagou o seguinte. Sri Vyasadeva disse: o que tu, Narada, fizeste após a partida dos grandes sábios que haviam te dado instruções sobre o científico conhecimento transcendental antes do começo de teu atual nascimento? Ó filho de Brahma, como passaste tua vida após a iniciação e como obtiveste este corpo, tendo abandonado o antigo no devido tempo? Ó grande sábio, o tempo aniquila tudo na devida hora. Como é, então, que este tema que aconteceu antes deste dia de Brahma ainda está fresco em tua memória, imperturbado pelo tempo? Sri Narada disse: os grandes sábios que me transmitiram o conhecimento científico da transcendência partiram para outros lugares e tive que passar minha vida dessa maneira. Eu era o filho único de minha mãe, que era não somente uma mulher simples, mas também uma criada. Uma vez que eu era o seu único descendente, ela não tinha alternativa para sua proteção. Ela me atava com os laços da afeição. Ela queria zelar apropriadamente por minha manutenção, mas como não era independente, não foi capaz de fazer nada por mim. O mundo está sob o completo controle do Senhor Supremo. Portanto, todos são como bonecos de madeira nas mãos de um titereiro. Quando eu era uma simples criança de 5 anos, vivi numa escola de brahmanas. Eu dependia da afeição de minha mãe e não tinha experiência de outras terras. Certa vez, minha pobre mãe, quando certa noite saía para ordenar uma vaca, foi picada na perna por uma serpente, influenciada pelo tempo supremo. Tomei isso como uma misericórdia especial do Senhor, que sempre desejava a bênção para seus devotos, e pensando assim, parti rumo ao norte. Após minha partida, passei por muitas metrópoles florescentes, cidades, vilas, fazendas de animais, minas, campos agrícolas, vales, jardins floridos, viveiros de plantas e florestas naturais. Passei por colinas e montanhas cheias de reservatórios de vários minerais, como ouro, prata e cobre, e por extensões de terra, com reservatórios de águas, repleto de belas flores de lótus, dignos dos habitantes do céu, decorados com abelhas inquietas e pássaros canoros. Passei sozinho então por muitas florestas de juncos, bambus, capoeiras, relva cortante, ervas daninhas e cavernas, que eram difíceis de atravessar. Visitei florestas densas, escuras e perigosas, amedrontadoras, que eram o parque de diversões de cobras, corujas e chacais. Viajando dessa maneira, senti-me cansado, tanto física quanto mentalmente, e estava sedento e faminto. Então, tomei banho na represa de um rio e também bebi água. Ao tocar na água, aliviei-me do meu cansaço. Depois disso, debaixo da sombra de uma figueira de bengala, numa floresta desabitada, comecei a meditar na super-alma situada dentro de mim, usando minha inteligência como aprendera com as almas liberadas. Logo que comecei a meditar nos pés de lótus da personalidade de Deus, com minha mente transformada pelo amor transcendental, lágrimas rolaram de meus olhos e sem demora a personalidade de Deus Shri Krishna apareceu no lótus do meu coração. Ó Vyasadeva, naquele momento estava excessivamente dominado por sentimentos de felicidade. Todas as partes de meu corpo animaram-se separadamente. Estando absorto em um oceano de êxtase, não pude ver nem a mim, nem mesmo ao Senhor.
A forma transcendental do Senhor, como ela é, satisfaz o desejo da mente e dissipa de vez todas as incongruências mentais. Ao perder de vista aquela forma, levantei-me subitamente, ficando perturbado, como é comum quando se perde aquilo que é desejável. Desejei rever aquela forma transcendental do Senhor, mas, apesar de minhas tentativas de concentrar-me no coração com avidez por rever aquela forma, não pude mais vê-lo, e assim, insatisfeito, fiquei muito aflito. Vendo meus esforços naquele lugar solitário, a personalidade de Deus, que é transcendental a todas as descrições mundanas, falou-me com gravidade e palavras agradáveis apenas para mitigar minha aflição. Ó Narada, disse o Senhor, lamento que durante esta vida não será capaz de ver-me novamente. Aqueles que são incompletos no serviço e que não estão completamente livres de todas as máculas materiais dificilmente podem ver-me. Ó virtuoso, viste somente uma vez minha pessoa, e isso é apenas para aumentar teu desejo por mim, pois quanto mais ansiares por mim, mais te livrarás de todos os desejos materiais. Através do serviço à verdade absoluta, mesmo por poucos dias, um devoto alcança inteligência firme e fixa em mim. Em consequência disso, ele persevera até se tornar meu companheiro no mundo transcendental, após abandonar os atuais mundos materiais deploráveis. A inteligência ocupada em devoção a mim não pode ser frustrada em tempo algum, mesmo no momento da criação, bem como no momento da aniquilação, tua lembrança continuará por minha misericórdia. Então, aquela autoridade suprema, personificada pelo som e invisível aos olhos, porém muito maravilhosa, parou de falar. Experimentando um sentimento de gratidão, eu lhe ofereci minhas reverências, inclinando minha cabeça. Comecei então a cantar o santo nome e a fama do Senhor através de repetida recitação, ignorando todas as formalidades do mundo material. Tal canto e lembrança dos passatempos transcendentais do Senhor são cheios de bênçãos. Assim fazendo, viajei por toda a terra, completamente satisfeito, humilde e sem inveja. E assim, ó Brahmana Vyasa Deva, no devido curso do tempo, eu, que estava completamente absorto em pensar em Krishna, e que, portanto, não tinha apegos, estando completamente livre de todas as máculas materiais, encontrei a morte, assim como o relâmpago e a iluminação ocorrem simultaneamente. Tendo recebido um corpo transcendental próprio de um companheiro da personalidade de Deus, abandonei o corpo feito de 5 elementos materiais e dessa maneira cessaram todos os resultados fruitivos adquiridos do trabalho, karma. No fim do milênio, quando a personalidade de Deus, o Senhor Narayana, deitou-se dentro da água da devastação, Brahma começou a entrar nele juntamente com todos os elementos criativos e eu também entrei através de sua respiração. Após 4.300.000 anos solares, quando Brahma despertou para criar novamente pela vontade do Senhor, todos os rishis, como Mariti, Angira, Atri e assim por diante, foram criados a partir do corpo transcendental do Senhor, e eu também apareci juntamente com eles. Desde então, pela graça do Vishnu Todo-Poderoso, viajo por todas as partes, sem restrição, tanto no mundo transcendental quanto nas 3 divisões do mundo material. Isto porque estou fixo no ininterrupto serviço devocional ao Senhor. E assim eu viajo cantando constantemente a mensagem transcendental das glórias do Senhor, vibrando este instrumento chamado Vina, que é dotado de som transcendental
e que me foi dada pelo Senhor Krishna. O Supremo Senhor Krishna, cujas glórias e atividades são agradáveis de ouvir, aparece de imediato no assento do meu coração, como se tivesse sido chamado. Tão logo começo a cantar suas santas atividades. Experimentei pessoalmente que aqueles que estão sempre cheios de preocupações e ansiedades, devido a desejarem o contato dos sentidos com os seus objetos, podem cruzar o oceano de ignorância em um barco muito adequado, o cantar constante das atividades transcendentais da personalidade de Deus. É verdade que por praticar as restrições dos sentidos, através do sistema de yoga, pode-nos aliviar dos distúrbios do desejo e da luxúria, mas isso não é suficiente para satisfazer a alma, pois essa satisfação se obtém do serviço devocional à personalidade de Deus. Ó Vyasadeva, és alguém livre de todos os pecados. Assim, como pediste, expliquei meu nascimento e minhas atividades para a autorrealização. Tudo isso também será conducente à tua satisfação pessoal. Suta Goswami disse. Dirigindo-se a Vyasadeva dessa maneira, Srila Narada Muni despediu-se dele e, vibrando seu instrumento, a Vina, partiu para vagar a seu bel prazer. Todas as glórias à tua fortuna, ó Srila Narada Muni, pois ele glorifica as atividades da personalidade de Deus e assim o fazendo, ele próprio sente prazer e também traz alento a todas as almas aflitas do universo.